nossas aulas. Aula 8, captura do poder. De certa maneira, resume do ponto de vista político, de organização do poder, o conjunto que vimos de transformações econômicas, né? Os gigantes mundiais, o conjunto do sistema dirigido por grandes grupos financeiros, os grupos controladores de commodities, né? E esse conjunto vai mudando uma estrutura de poder. Então agora vamos ver como isso se materializa em termos de estrutura de poder. Porque a gente fala em democracia, a gente vota e as pessoas cada vez mais colocam seu voto ali balançando a cabeça, meu Deus, o que é isso, né? Isso não é só na Itália, é na França, na Inglaterra, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é por toda parte, né? Porque se a gente vota e a gente participa em termos de democracia, a gente imagina que a gente escolhendo as pessoas que a gente acha que vão fazer as políticas que a gente acha necessário, as pessoas vão cumprir esses compromissos. E na realidade, as pessoas eleitas, uma vez eleitas, se deparam com uma estrutura de poder que muda radicalmente os seus rumos, né? Poderes eleitos por forças progressistas ou simplesmente por pessoas convencidas de querer trazer os interesses da população para frente, na realidade terminam fazendo uma política completamente diferente. A gente grita que são traidores, mas na realidade há uma estrutura de poder na qual se insere o processo decisório. O que nós temos, claro, digamos, porque já é tradicional, o estudo de lobbies, né? A gente já sabe que a Google, a Microsoft, tantos outros gastam somas absolutamente imensas, né? A Google se dá ao trabalho de financiar senadores americanos, levar eles para Bruxelas, para eles pressionarem a União Europeia para adotar políticas que lhes sejam favoráveis e coisa do gênero, né? Essa pressão externa para um governo é coisa entendida, é muito poderoso, é muito pernicioso, porque só os grandes grupos conseguem fazer, da farmacêutica, dos agrotóxicos, etc., né? Mas na realidade, e do sistema de informação, mas na realidade é muito mais grave hoje a compra direta das eleições, né? Em 2010, os Estados Unidos autorizaram as empresas a financiar as eleições. Os americanos gozam esse negócio dizendo, nos Estados Unidos nós temos o melhor governo que o dinheiro pode comprar, né? No Brasil é mais grave, porque em 97 se aprovou a lei autorizando as corporações a financiar seus candidatos e literalmente passou-se a comprar os candidatos, né? Você logo no início do capítulo você vai ver uma imagem que o Ângelo me mandou, muito simpática, né? Um grupo de deputados ali com as plaquinhas "vende-se", né? Olhando assim indignados para um sem vergonha que pôs ali "aluga-se por temporada", né? Mas na realidade ninguém mais está, ou poucos, nesse processo estão realmente defendendo os interesses da nação, os interesses da população, né? Levou 18 anos para o Supremo Tribunal Federal, né? Agora em 2016, se dá conta que tinha sido violado o artigo 1 da Constituição, todo o poder emana do povo. Não está escrito na Constituição, todo o poder emana da corporação, né? Dos grupos financeiros, do que seja. Mas na realidade o mal já está feito. Tudo o que se deu, os retrocessos recentes, o golpe, etc., é por um Congresso eleito de maneira inconstitucional, certo? Só que, na época, se foi adiando, em particular o Gilmar Mendes foi adiando até a última eleição, o Congresso atual continuar eleito pelas corporações, né? Isso é uma transformação radical, evidentemente, da democracia. Mas podemos ir muito além. Nós temos uma mudança do sistema do judiciário. É diferente uma pessoa física e uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quando é grande corporação, ela vai escapar do sistema judiciário. O Joseph Stiglitz, né, ele comenta, quer dizer, são trilhões de dólares de prejuízos, milhões de pessoas perderam as casas, etc., com a crise de 2008, com sistemas de uma fraude roubalheira absolutamente escandalosos, né? E ninguém foi preso. Enfim, é interessante isso,
Porque o sistema das corporações criou um judiciário paralelo, que é o sistema chamado de settlements, de acordos extrajudiciais, pelos quais uma empresa paga uma multa, mas em compensação não precisa reconhecer a culpa, né? Então, por exemplo, quando a GSK fraudou vários medicamentos, estamos falando da um grupo britânico, o sexto grupo mundial farmacêutico, ele está pagando uma multa de 2,8 bilhões de dólares, mas as ações dela subiram, porque a valorização das ações depende, na realidade, dos lucros. Quando eles mostraram que fizeram uma provisão para essa multa maior do que a justiça cobrou deles, está tudo bem, e ninguém foi preso. Ou seja, as coisas se retomam, continuam. Faz-se uma campanha publicitária na mídia para resgatar o nome e estamos entendidos, né? Então, essa mudança do sistema de controle judiciário se torna vital, né? Porque você simplesmente não responde. E a desresponsabilização vai dar, por exemplo, num sistema como a Samarco. Hoje a gente já sabe que era conhecido o desastre que estava em curso naquela barragem, certo? Não fizeram nada. Por quê? Porque o que é importante é tirar mais dinheiro, entende? E não de assegurar o meio ambiente, coisa do gênero. Ou seja, mudou a lógica do sistema corporativo, porque ele não tem mais que prestar conta nem a seus clientes, porque o que interessa é prestar conta ao que é dono das ações, ao sistema financeiro acima, e não tem que prestar contas à justiça, porque fizeram um sistema jurídico paralelo, né? Indo adiante, portanto, tem os lobbies, a compra das eleições, temos o controle do judiciário e temos o controle da informação. No mundo, a mídia funciona basicamente financiada pela publicidade. A publicidade é financiada pelas corporações que vão empurrando seus produtos. O custo dessa publicidade é colocado no preço do produto que a gente paga do nosso bolso, e toda a mídia, evidentemente, pode falar mal do governo à vontade, dos políticos, mas todos os que financiam esses políticos e os controlam, naturalmente ninguém vai falar mal da empresa que está pagando a publicidade do seu programa, da sua novela e coisa do gênero. Então gerou-se um sistema pernicioso e fechado, né? E evidentemente do nosso bolso. Criou-se outro eixo de controle político, que são os chamados think tanks. Nós temos no Brasil o Instituto Milênio, tivemos outras instituições durante a ditadura militar, mas isso está se multiplicando por todo o planeta, financiado por grandes grupos, em particular os irmãos Koch, que é gigantesca fortuna dos Estados Unidos, a Exxon, enfim, diversos grupos financiam coisas que são grupos de pensamento, que teoricamente trazem assim análises profundas, né? Na realidade, são instrumentos de criação de uma narrativa favorável a essas grandes corporações. É preciso que as pessoas acreditem no conto de fadas, de que se trata de empresas boazinhas, que tudo é feito para o bem da nação, né? No Brasil a gente conhece isso, nós temos 4 famílias, basicamente Marinho, os Frias, Mesquita e Tívida, que controlam por sistema piramidal o essencial da nossa informação. Pensa que 97% dos nossos domicílios tem televisão, então o massacre de informação em permanência sobre essa população, dando uma narrativa, por exemplo, da boa dona de casa, que é assim que deve se comportar o governo, de que a Dilma quebrou a economia e eles estão consertando. Bom, há 3 anos que já estão consertando, tá parado, né? Na realidade, todo esse processo está diretamente ligado a criar uma narrativa assimilada pela população, dizendo que, afinal, isso aqui não é um bando de bandidos que assumiu o poder, e sim gente interessada pelo bem-estar da nação, né? Deixa eu acrescentar que nós temos também uma forte pressão sobre a academia. Hoje, no Brasil, grandes grupos internacionais estão comprando universidades como batata frita, né? E mais, no mundo todo, o controle corporativo das universidades e, em particular, das publicações científicas, um grupo como Elsevier, por exemplo, que já teve na área de tráfico de armas, hoje controla o essencial da produção científica, e isso gera todo um sistema
de controles, uma oligopolização e uma redução da liberdade da produção científica nas áreas universitárias, né? Acrescente a isso a redução da privacidade. Hoje, esses grandes grupos, tanto do Facebook como outros, como o NSA americano, o correspondente britânico e outros, né? Vocês devem ter visto o filme do Snowden, né? Mostra como gerou-se um controle individualizado cada vez mais de canalizar que tipo de informação vai para quem. Os algoritmos permitem isso. E tem outra ferramenta essencial de controle de poder, que é o endividamento público, né? Todos os estados no mundo hoje estão com a dívida aqui. Então, quando um governo assume e quer usar os recursos para o bem-estar da população, investimentos, políticas sociais, coisas do gênero, ele descobre que ele tem que, essencialmente, desviar o dinheiro para bancos a título de pagar juros sobre a dívida pública. Na realidade, gerou-se um dreno dos recursos públicos e os governos ficam amarrados nesse processo, porque se, como no caso da Dilma, que tenta baixar esses juros para tirar o governo do buraco, a sobrevida do governo se torna muito precária, né? Isso vai mais longe, né? Nós temos o controle dos próprios produtores, né? das empresas produtoras, pelo sistema financeiro. Nós temos os controles hoje das Nações Unidas, as corporações estão tomando grande parte das Nações Unidas no seu processo. O resultado básico é que o conjunto da estrutura de poder mudou, porque cada um desses elementos tem uma força particular. Agora, quando vocês pegam esse conjunto, por isso eu sistematizei nesse capítulo as diversas formas, elas formam uma estrutura de poder. E não é à toa que hoje nós temos um Trump no poder nos Estados Unidos. Quem dirige a equipe econômica do Trump é a Goldman Sachs, né? Um dos gigantescos, dos maiores especuladores mundiais, né? No Brasil nós temos um banco privado que controla o Banco Central, outro banco privado que controla o Ministério da Fazenda, enfim. É só olhar o que está acontecendo. Na página 133 do livro você vai encontrar um esquema desenhado pelo Wolfgang Streeck, pelo alemão, que é extremamente interessante. Ele mostra como há um deslocamento de poder. Antigamente, por exemplo, o governo tinha que responder aos eleitores, agora ele tem que responder aos que seguram a sua dívida, né? Antes ele respondia à nação, agora tem que responder aos interesses internacionais, e por aí vai. Vale a pena você analisar devagarinho essa tabela, ajuda muito a entender o processo. O caráter da democracia mudou e a captura do poder, que hoje é uma linha de pesquisa, de estudos, para entender a nova figura, a nova arquitetura do poder, é vital a gente entrar nisso. Boa leitura, você vai se divertir bastante, porque temos muita briga pela frente. Hey,